Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje, mais um tema super bacana para nós discutirmos com o nosso super convidado, que daqui a pouquinho eu apresento para vocês. Um tema super relevante, bacana, empolgante para os dias de hoje, que é o tema de marcas que geram desejo e impacto. Hoje nós estamos com o nosso amigo Hugo, especialista em branding, especialista em marca, consultor de empresas e um cara super disputado. Obrigado pelo tempo, Hugo, estar aqui com a gente, mais esse bate-papo. Sempre um prazer aqui estar dividindo esse momento com você. Eu que agradeço o convite, bom estar aqui, prazer poder conversar, tomar café, estar com amigos e falar de marca, né, de negócio, de estratégia. Tenho certeza que vai ser uma boa conversa. Muito bacana, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Hugo, nossa jornada já é longa, né, nesse tema de marcas. Não começamos ontem. E para quem não sabe, o Hugo foi um dos que ajudou, contribuiu profundamente no surgimento do nascimento da Terra Fé. A marca Terra Fé saiu de uma das consultorias que o Hugo nos assessorou ao longo desses anos. Mais uma vez, muito orgulho de ter essa parceria construída aí esses anos. Deixando aqui mais uma vez oficializado, meu amigo. Desculpa até te interromper nessa introdução, mas eu sempre conto isso em aula, que quando você vem dizendo pra gente querer mudar o nome, né, da rede de cafeterias que você já tinha, eu falei, esse cara é maluco, a gente tem alguma coisa aí, e hoje a gente viu que deu certo, parabéns. Então, Hugo, para começar o nosso bate-papo, nós temos aqui um tópico, uma reflexão. Nos últimos anos, nós temos percebido o despertar de muitas empresas para esse tema de marcas. Está parecendo que nos últimos anos as empresas têm percebido a importância de se construir um planejamento de marca, a importância de ser uma comunicação adequada para a marca das empresas. Você tem percebido esse movimento? Qual é o seu sentimento em relação a isso, Hugo? Acho legal a gente conversar sobre isso, porque a gente tem 17 anos fazendo o que faz. Não era comum que as empresas se preocupassem e buscassem espontaneamente investir em marca, né? E isso foi acontecendo por uma série de fatores, né? A primeira que a gente pode falar, a sociedade mudou. Então a sociedade tem outra expectativa das empresas. A sociedade muda, ela muda o jogo das empresas, ela muda o jogo todo que existe em torno dela. As empresas estão no meio da sociedade, faz parte. Então nós temos novas gerações, e quem se preocupa em estudar o tema, que eu acho muito legal, entende que os anseios são outros. Quando você fala de empregabilidade, você tem outras características para serem discutidas que não eram vistas há 20, 30 anos atrás. E também o tema marca. Então a sociedade foi mudando e as empresas vão naturalmente sendo o reflexo disso. Uma outra coisa, quando eu falo de concorrência, se eu estou falando de um ambiente muito competitivo, preciso de alguma forma de me diferenciar. Alguns mercados, essa diferenciação já se esgotou e as pessoas começaram a perceber, os empresários, que a diferenciação podia estar na própria marca. Então, como que eu me diferencio de 2, 3, 5, 10 concorrentes muito bons, né? A gente tem tecnologias semelhantes, a gente tem canais de distribuição semelhantes, a gente tem investimentos, às vezes, parecidos. Então, investir na marca foi uma forma de também eu arrumar uma competitividade maior para o meu negócio. Mas talvez, Raul, finalizando essa primeira reflexão sua, eu acho que é uma nova mentalidade do empresário. Eu acho que tem um novo grupo de gestores, de empresários, que chegam entendendo uma nova forma de fazer negócio. E a marca entra numa discussão estratégica. Eu vou fazer uma rápida linha do tempo aqui. O papel da marca, ele foi mudando, ele não é o mesmo. Tanto que se você chegar em algumas empresas, elas estão talvez na primeira versão do papel da marca, não há unanimidade nisso, e por isso que eu falo de uma nova mentalidade. Quando eu falo da década de 50, 60, a marca tinha uma função de destacar benefícios funcionais de um produto e de saber o seguinte: o leite vem da fazenda A e não da fazenda B. A Brastemp, ela tem a geladeira que faz menos barulho, e aí é isso que eu coloco no meu anúncio. Então eu tenho basicamente a divulgação de um produto, é em torno de um produto que eu vivo. Eu não tenho muito mais. Quem está comprando de mim não espera muito mais do que isso. Aí a sociedade muda. A sociedade espera que as marcas flertem mais. A década de 70, 80, eu exijo mais, eu não quero só comprar um produto. E aí você tem marcas icônicas da época, né, que começam a perceber que eu poderia falar também de estilo, eu poderia falar também de jeito, eu poderia falar de o benefício que você tem ao usar o meu serviço, o meu produto. Eu inauguro uma época de benefícios emocionais. E mais pra cá, anos 2000, a gente começa a ter marcas que surgem com alguma visão de mundo. E aqui eu não estou falando de propósito, de ser uma ONG, de estar única e exclusivamente querendo ter um propósito que não tenha vínculo com lucro, não é isso, não é isso. É de marcas que nascem com uma visão de mundo muito clara e que isso cria cultura. Qual é o melhor representante de uma cultura que senão a própria marca? Porque ela é uma bandeira da porta para dentro e também é uma bandeira da porta para fora. Então, a nova mentalidade dos gestores, fruto dessa nova sociedade que a gente tem,
Sim, isso também está contribuindo para que marca seja um assunto mais contemporâneo. Fantástico, Hugo. Você resumiu muito bem, né? Também estou super alinhado com essa reflexão, até porque, por isso que nós estamos aqui trocando essa ideia, porque realmente nós acreditamos no poder da marca. A marca, principalmente, ela é que leva essa reflexão, ela é que transmite os valores, ela é que transmite a cultura, é através dela que a empresa se comunica com a sociedade, mas principalmente o poder da marca para poder levar a empresa para o futuro, porque nos níveis de competitividade que nós estamos hoje, é aquilo, aonde, ou melhor, em que nós vamos nos diferenciar, em que? Então, eu acredito verdadeiramente, Hugo, que a marca ela precisa ter uma linguagem própria, uma comunicação super alinhada, mas principalmente ser capaz de transmitir esses sentimentos. E esses sentimentos, Hugo, ele tem que ser capaz de fazer uma transformação. A marca, ela tem que ser capaz, Hugo, de gerar movimento, porque, ou seja, esse movimento para os clientes reconhecerem que a marca ela está alinhada nos seus valores. Então, trazendo aqui o ponto é que o futuro de qualquer empresa está ligado numa marca forte. Isso, de pandemia para cá, nos mostrou que as marcas que são mais lembradas são aquelas que têm uma causa maior, que geram uma transformação maior, e por isso elas são as primeiras a ser lembradas, pelo tamanho do impacto, né? E a marca não pode ter uma falta de um planejamento, muito pelo contrário. Para ela chegar nesse nível de gerar impacto, de gerar transformação e de ser a primeira a ser lembrada dentro da sua categoria de empresas, ela precisa ter uma estratégia muito bem definida. E a chamada estratégia de marca, que eu entendo que está acima da estratégia de marketing, ela muitas vezes ela ainda não está transparente, ela não está tão clara para os gestores da importância. E o que a gente traz aqui, a reflexão é de que é necessário, é fundamental as empresas, as marcas, os restaurantes, as cafeterias terem esse posicionamento e essa clareza de que sem uma marca forte, se comunicando adequadamente, nós vamos cair na disputa, infelizmente, pelo preço. E muitas vezes isso não leva a um futuro tão longínquo que a gente está buscando. Quando eu penso em começar um negócio hoje, entendendo que só criar um produto e ofertar esse produto sem nada mais agregado a ele, sem ter nenhuma outra coisa que vá junto com o meu produto, eu tenho um futuro muito desafiador para me manter competitivo. E eu concordo 100%, Raul, que eu acho que é a marca que vem para coroar, dar competitividade, porque entrar no mercado de competição de commodity não é fácil. Não é fácil para fluxo de caixa, porque você precisa de ter uma venda que nem sempre você consegue sustentar isso. Não é fácil porque o teu concorrente está se mexendo, ele está sendo relevante, ele está sendo interessante, ele está entrando na vida das pessoas, ele está sabendo o que o teu cliente dele quer, então ele é mais lembrado. Não é fácil quando eu vou falar de comunicação, porque eu tô sempre genérico, né? Se eu não tenho um lugar mais de autenticidade do meu negócio, eu falo igual todo mundo fala. Então, eu entendo que a marca, ela é, sim, um grande fator de diferenciação, e eu acho que é inevitável quando eu penso em negócios de longo prazo. Porque pensar hoje só em montar um produto, vender, pensar só no curto prazo, aquela coisa que do fluxo de caixa que, vamos falar para o pequeno empresário, é desafiador. A empresa ser lembrada pelo preço mais baixo, pelos seus atributos funcionais, é o caminho antigo, clássico, tradicional, talvez até em desuso, pensando nessa perspectiva de visão de longo prazo. A marca, por mais difícil que seja, por mais que intangível seja essa mensuração nossa, ela é, acho que talvez o principal medidor, lembrança. A marca que você lembra mais rápido. Essa marca, ela sim tem um destaque como diferencial em relação às outras. E aí buscar esse lugar no coração, no emocional, na lembrança das pessoas, que é o grande desafio, né? Qual é o planejamento que nós precisamos fazer, que a sua consultoria precisa dar? Qual é o planejamento para poder a marca ter esse espaço, conquistar essa gavetinha no emocional das pessoas? E quando a gente fala em emocional, Hugo, um desafio é dobrado, porque afinal de contas, qual marca consegue acessar o emocional das pessoas? E aí hoje, na Terra Fé, nós temos a clareza de que o emocional vai muito além de um café de qualidade. Esse ir muito além, nós entendemos que é através de práticas sociais, práticas ambientais, que é o propósito muito bem definido e claro. Que esse propósito vivo, transparente, sendo comunicado no dia a dia, refletido em ações sociais, refletido em ações ambientais, refletido na valorização da comunidade local, isso inclui nossos parceiros de café, por exemplo, nossos produtores tão queridos. Então, quando a gente deixa isso transparente, aí sim
a gente começa a ser lembrado. E ser lembrado também não é número 1. Esse que é a nossa luta, ser lembrado em primeiro lugar. Por que em primeiro lugar? Por isso, que nós precisamos atingir esse lugar único. E como a competitividade está maior, nós precisamos cada vez mais assumirmos esse protagonismo do ponto de vista do nosso setor de cafés, de cafeteria. Então essa busca por esse lugar único, tendo a marca muito bem posicionada, a marca puxando, sendo a ponta da lança desse movimento, é uma bandeira que você já trabalha há quase 20 anos, né, Hugo? Uma coisa legal que eu acho que a Terrafé faz e faz bem é que ela coloca a marca como o fio condutor na construção de valor. Mas aqui a gente precisa entender o que a gente está falando como marca, tá? A gente está falando como marca aqui a representação de uma cultura, de uma visão e de uma capacidade de olhar tudo que está em torno e, inclusive, perceber o que está em torno, que tem sinergia estratégica e gerar crescimento e ter tantos braços como vocês têm, né? Vocês têm hoje uma visão de que servir a xícara de café é um ato, mas que em torno disso tem muita coisa. Então, isso é o resultado de um planejamento, de uma cultura que acredita em alguma coisa, de uma visão, porque você vê aonde você quer chegar, mas você excedeu o produto. O café de qualidade, hoje ele tá no hype, as pessoas estão buscando, mas você entendeu que ele também é pouco. Eu preciso exceder um pouco mais isso, porque o café de qualidade, alguém ali na esquina também vai ter. Mas por que aqui você tá o tempo inteiro conseguindo gerar novas coisas, e aí você tem um instituto, e aí você tem o podcast e as coisas, porque a marca excedeu o produto. Essa é uma dica, a marca precisa exceder o produto. Não é que o produto é pouco, não é isso. Eu não preciso ter um outro. Eu preciso ter um bom produto, eu preciso ter coisas que façam sentido para o meu público, mas é que, além disso, eu tenho, além do produto, eu coloco algo que é meu, do meu DNA, da minha marca, da minha crença, da maneira como eu faço, meu jeito de ser. Quando eu faço isso, eu naturalmente crio mais conexão com o meu público, naturalmente eu enxergo possibilidade de crescer e eu faço a marca ser um fio condutor na construção de valor para o negócio como um todo. O que mais consegue agrupar tudo? Perfeito. E uma reflexão também, Hugo, é que o grau de importância da gestão da marca, nós acreditamos que esse grau seja tão alto, ponto de ser de igual para igual quanto ao pilar financeiro, por exemplo, quanto ao pilar recursos humanos, quanto aos pilares de gestão do negócio. A marca, ela tem um grau de importância para nós tão grande que ela entra nessa análise diariamente. Essa análise que, assim como o financeiro precisa ter um acompanhamento austero, diário e intenso, a marca também precisa. Porque, afinal de contas, nós criamos empresas, criamos a Terrafé com a visão de que foi feita para durar. Foi feita para durar. Se foi feita para durar, nós precisamos que a marca tenha essa potência. E aí, Hugo, já trazendo aqui alguns exemplos, a grande inspiração para muitas empresas, e para nós também, é a Red Bull. Um baita case de todos os MBAs do Brasil, um case aqui que nós conversamos bastante. Red Bull hoje é admirável e assim, até causa até um certo espanto como a Red Bull, por exemplo, conseguiu chegar nesse patamar de algo tão ligado ao emocional das pessoas. E, afinal de contas, é um produto. Apenas um produto. A Red Bull faz bem uma coisa que é a associação de marca. O que é isso? A gente falava aqui agora sobre produto, né? O produto é o mínimo, né? É o meu start com alguém. Eu preciso entregar alguma coisa para alguém, né? Tem que ter clareza disso. Mas em torno de um produto, eu começo a criar uma rede de associações que dão para aquilo o valor que eu quero que tenha. Eu ouvi uma historinha uma vez de um argentino chamado Hugo Kovladov. Ele foi o designer que criou a marca da Claro. Tive o prazer de estar com esse cara, assim, quando a Claro foi implementada no Brasil. E ele contou uma historinha muito legal. Imagina que eu tenho aqui uma pedra. Eu te ofereço essa pedra e aí te pergunto quanto você pagaria por ela. E você falaria, nada. Pra que eu quero uma pedra? Ele fala, não, mas espera. Essa pedra aqui, ela veio do meu bisavô, que passou pro meu avô. Isso tem uma conexão emocional na minha família. Isso tem um valor pra mim. Poxa, então agora eu já pago alguma coisa por essa pedra. Aí eu entendi. Mas se eu te dissesse que essa pedra, na verdade, é um fragmento lunar, porque eu consegui, através do meu bisavô que tinha acesso a quem foi. Então, tudo é o valor que eu agrego àquilo. Tudo é a capacidade que eu tenho de tornar algo mais do que é o simples ato de materialização e fazer com que isso tenha uma percepção. Mas eu só faço isso com a associação daquilo que eu quero que tenha ao meu produto, ao meu negócio. Então, a Red Bull faz muito bem isso. Poderia ser só um energético, mas ela tem muito claro os atributos que interessam a ela e, especialmente, ela consegue fazer disso associações ao universo que interessa. Então, você tem da Red Bull a imagem que a Red Bull quer que você tenha, porque ela faz isso com muita competência. Bacana. É impressionante o case Red Bull. E aí, você
trazendo isso para nós, Hugo, já acabei de lembrar aqui, uma matéria que saiu essa semana dizendo o seguinte: quais são as marcas do Brasil, quais são as marcas do Brasil que têm uma representatividade internacional, que trazem aquele conceito que nós tanto gostamos de conversar, o conceito da brasilidade. E aí, nessa pesquisa saiu Natura, Havaianas e Ambev nesse outro segmento de bebidas. E aí, refletindo também sobre isso, olha que bacana, a Natura, ela conseguiu construir uma marca que representa o que o Brasil tem de melhor. Cultura, frutas diversas, naturezas exuberantes, exóticas, com aquela riqueza de complexidade ali, de aromas, de sabores, que remetem todo o trabalho ali de portfólio da Natura. Mas o principal, conseguiu levar isso a nível internacional, de ser reconhecida por representar a brasilidade. E esse é um desafio que, na nossa consultoria, a gente fala tanto, né? Que falta marcas com essa pegada, com essa vontade. Quero buscar essa representatividade. Um trabalho árduo, difícil, de muito investimento, mas principalmente visão de futuro, né? De longo prazo. Que a Natura não construiu isso do dia para noite. E quem vem atrás, já trazendo aqui o gancho também, é Granado, né? Granado que nasceu lá atrás primeiro do que todo mundo, ficou de lado e agora tá voltando com toda essa pegada, com todo um padrão de qualidade de loja, de mix de produto, trazendo todo um conceito ali muito, muito bem montado também. Então, a gente vê nesses últimos anos um movimento de algumas marcas. Isso inclui também, por exemplo, a Trackfield, que a gente estava comentando também. Então, ou seja, cases nacionais são fantásticos, né? Percebe que você citou marcas que o tempo inteiro elas investem no intangível. Você falou da Natura e ela sabe muito bem deixar claro pra gente essa conexão com a natureza. Você falou da Havaianas, que é uma representação do Brasil fora, né? Você falou da Trackfield, que está falando daquilo que é um movimento que está mais efervescente, que são esses grupos de corrida, né? Que representam uma forma de viver, de conexão, de pessoas. Então, o tempo inteiro você não falou só do produto. É isso que a gente está tentando explicar. É que além de um bom produto, eu tenho que gerir o que é intangível, e esse intangível é o princípio da conexão emocional com o meu público. Mas eu só sei isso se eu tiver clareza de quais atributos a minha marca quer representar, quais têm conexão com o seu DNA, e aí eu crio as minhas associações e viro uma Red Bull. E aí eu viro uma Natura. Então, o que é uma marca hoje forte? Claro que eu vou ser muito simplista aqui, mas é aquela que consegue ter em torno de si os atributos que interessam para criar as associações que estão na força da gestão, sabe? Na visão de quem está ali no dia a dia. Porque marca é um negócio que você tem que construir todo dia. E aí eu faço isso com planejamento e eu tenho a imagem que me interessa. Agora, você imagina se você tem um concorrente que faz isso muito bem feito. É difícil superar. É difícil superar um concorrente que cria associação de marca, porque tudo que você citou é o intangível. Você falou daquilo que está no imaginário, das percepções, daquilo que causa admiração. E é isso que torna uma marca hoje mais icônica, né? É sair unicamente do benefício funcional do produto. Não, e pensar, Hugo, em Havaianas, né? Até muitos anos atrás, até 30 anos atrás, era um chinelo de dedo, popular, desprezado. E hoje se tornou símbolo de uma cultura desejada, que é um lifestyle tropical, uma tropicalidade, algo que muitos gringos estrangeiros desejam vir ao Brasil em busca desse calor, desse movimento, dessa liberdade. E a Havaianas conseguiu chegar nesse nível de lembrança, de percepção. E aí isso arrasta pessoas, arrasta desejo, que mais cedo ou mais tarde reverte em vendas. Então, a capacidade que a marca tem de gerar vendas hoje, no presente e no futuro, é algo que nós precisamos olhar com carinho. Eu gosto desse tema de marca e conversão, marca e vendas, porque eu acho que eles andam juntos e em alguns lugares isso é separado para mim de forma muito equivocada. Por quê? Porque quanto mais eu invisto na minha marca e tudo que a gente falou dessa conexão, mais há um incremento natural de vendas no longo prazo. Porque eu não faço uma venda fria que depois alguém nem lembra mais de mim. Eu faço uma venda que no princípio é fria, mas no segundo momento eu quero dizer alguma coisa para esse meu comprador. E eu não estou ali só para vender para ele, eu começo a entender qual que é a vida dele e de repente eu descubro que é muito mais barato eu me relacionar com aquela pessoa e ser mais relevante para ele, porque ele continua comprando de mim, porque ele continua me indicando. Então, quanto mais eu invisto na marca, mais eu tenho incremento de venda no longo prazo. Então, se eu estiver pensando em conversão,
É um bom negócio. É um bom negócio. Porque, obviamente, que alguns mercados surgem para ser commodity, vender 2, 3 anos e sumirem. Beleza, é o modelo de negócio. Mas não é a maioria do que acontece. Às vezes o que acontece é uma falta de, às vezes até de habilidade de transformar a marca mais relevante. E aí eu vou falar agora de cultura. Quando eu falo de marca, posso puxar vários fiozinhos aqui que interessam, né? Vamos falar de cultura agora. Para mim, qual o principal benefício de se investir em marca do ponto de vista de cultura? É foco no que é estratégico. A marca, ela consegue agrupar. Ela pega diferentes áreas que às vezes estão enxergando diferente, isso é normal, tá? Você chega numa grande corporação, tá cada um olhando para um canto, com uma ideia, e às vezes o planejamento estratégico, ele tá ali para tentar agrupar, mas às vezes ele não consegue. A marca, ela tem uma capacidade de agrupar e fazer com que o foco estratégico seja mais claro. E o outro, com uma marca com uma posição A, com atributos X muito claros, eu tenho velocidade na tomada de decisão. Isso aí, foco no que é estratégico e velocidade na tomada de decisão, quando joga isso para dentro da cultura, isso é maravilhoso. E faz uma Natura ser uma Natura, faz uma Havaianas olhar para algo e ter disciplina de fazer aquilo acontecer, sabe? Então, na cultura, eu acho que são dois ganhos muito claros, assim. Não, é fantástico, Hugo. Principalmente, a tomada de decisão, ela está embasada ou atenta ou com o cuidado de que está alinhado com a marca ou não. Porque é isso, muitas das vezes nós temos dois caminhos a seguir. Todos os dias nós tomamos decisões. A decisão é o caminho A ou o caminho B. A questão é, está alinhado com a nossa proposta de valor? Está alinhado com a marca? Vai agregar valor para a marca? Ou seja, essa tomada de decisão, ela vai comunicar, ela vai transparecer aquilo que a gente deseja? E aí entra naquele outro assunto também, Hugo, sobre comunidade. Porque a marca, quando nós queremos que ela se comunique, ela se comunicar com o público-alvo, com a nossa comunidade. E a construção dessa comunidade, ela só é possível se tiver sinergia, se tiver uma empatia pelos mesmos valores, se a gente tiver uma reciprocidade, ou seja, se a marca ela comunica algo que me interessa, algo que faz parte da minha vida, ou algo que eu desejo. Por exemplo, o lifestyle da Track Field, por exemplo, é um lifestyle que está despertando o desejo em muitos. Também quero cuidar da minha saúde, eu também quero começar a fazer corrida de rua. Logo, eu também quero me vestir assim, para poder participar mais ativamente dessa comunidade. Então, se eu tomo um café especial, eu também quero procurar outros ambientes que tem café especial. Então, a marca ela tem o poder de criar uma conexão dentro da comunidade e, consequentemente, aumentar o tamanho dela e por aí vai. Então, comunidade nada mais é do que um reflexo de uma marca que está sendo bem construída, né? E tem algo que eu acho que é crucial, que é ser genuíno. Porque a gente vê alguns movimentos onde o projeto já nasce com intenções pouco verdadeiras, assim, e eles vão morrendo. A seleção natural vai tirando eles, né? E aí você citou dos grupos de corrida, a gente pode tirar várias coisas interessantes daí. Primeiro, as pessoas que estão ali porque querem. Então, é algo muito verdadeiro e genuíno. Você falou de características de vestimenta, de estilo, etc. Isso agrupa as pessoas de forma muito forte. Quem não tem passa a querer ter. Então, tudo ali é muito verdadeiro e é muito forte. E as marcas olham para isso e falam, cara, esse é o lugar que eu sempre quis. E muitas vezes isso surge fora do ambiente de marca, surge de forma mais natural, que é o que eu mais gosto ainda. E depois as empresas vão percebendo aquilo que tem sinergia com ela, vão se envolvendo, vão fortalecendo, mas com disposição de chegar e trocar de forma verdadeira com aqueles que ali estão. Então, tem que ter muita verdade nessa forma de se relacionar com o público, porque nós não temos mais o público inocente, não tem mais a pessoa que está ali para ser enganada. Pelo contrário, assim, a gente está muito experimentado. Claro, a gente cai em uma outra cilada por aí na vida, né? Porque tem gente que pega a gente, mas no geral o público ele não está mais inocente. Então, as comunidades são para mim, um excelente exemplo daquilo que é o futuro de conexão. É algo genuíno, estamos ali porque queremos e a nossa troca é verdadeira. Eu não estou aqui te dando um anúncio, você se vira e compra de mim, não. A gente está aqui se relacionando e você fala, você é ouvido e você aprende e você dá uma dica e aquilo vai se desenvolvendo. Para mim, comunidade é a forma mais bem preparada, que mais ensina como é que as marcas vão daqui a pouco estarem todas atuando, com algo mais verdadeiro, né? Hugo, o assunto comunidade, ele é gigante, fantástico e, ao mesmo tempo, muito empolgante. Gosto muito desse assunto, porque eu entendo também que o futuro das marcas está na criação da comunidade. Ou seja, o futuro das melhores marcas é um estágio além. Primeiro, nós precisamos ter toda essa clareza de um planejamento estratégico de marca. Construímos a nossa marca, estamos alimentando a nossa marca. Um passo além da nossa marca é criarmos a nossa comunidade, irrigarmos a nossa comunidade, fazermos a nossa comunidade crescer, porque somente
principalmente a comunidade que vai levar a marca para os próximos 10, 20, 30 anos. Ou seja, o esforço da marca transcender algumas gerações, quem vai fazer esse esforço principalmente é a comunidade dos apaixonados, a comunidade dos adeptos, a comunidade dos seguidores. Mas seguidores não nas redes sociais somente, seguidores no estilo de vida, seguidores dos valores que são compatíveis. Então o esforço para uma marca, na nossa visão, durar 10, 20, 30, 50, 100 anos, quem sabe, como aquelas que a gente conhece 200, 300 anos, vem principalmente da comunidade e não da empresa, não daquele orçamento mensal da empresa para poder garantir a audiência dela. Então a marca, ela vai continuar transgredindo e realmente atravessando gerações por meio da comunidade. E aí entra um outro desafio, construção de comunidade, Hugo. Quando você fala de comunidade, me vem muito um dos objetivos de branding, que é de lealdade de marca. Eu sei que o nome lealdade talvez ele é muito provocativo, mas vamos naquilo que interessa. Quando eu tenho uma comunidade, quais são os benefícios diretos? Primeiro, eu tenho redução de custo de comunicação. Como você bem disse, eu já tenho menos investimento para trazer cliente. Depois, eu tenho indicação de forma espontânea. E é uma venda muito mais verdadeira, mais rápida, né? Porque aquilo acontece de maneira mais natural. E eu tenho mais reação frente à concorrente. Eu suporto mais as elevações e declives que o mercado tem natural, porque eu tenho pessoas que se relacionam com o meu negócio além de uma troca de produto e venda. Agora, é o que você falou, eu não vou criar uma comunidade de um dia para o outro. Eu preciso entender que existe um processo, né? Primeiro, não adianta eu querer pensar em comunidade se eu não tenho consciência de marca. As pessoas não sabem que o meu negócio existe, eles não conhecem, eles não têm lembrança, eles não têm qualquer consideração. Eu preciso investir nisso, mas para investir nisso, eu tenho que parar e pensar como eu quero me posicionar, porque se eu vou te falar que eu existo, eu preciso que você entenda o que eu estou fazendo. Então, que posicionamento tenho eu? Que ideia central a minha marca traz para você? Eu trouxe isso, agora eu vou começar a criar associações. Eu quero me associar aqui, sabe? E aí eu começo a perceber que o meu negócio ele vai atrair pessoas, eu preciso ter um planejamento para isso, eu preciso ter, sabe, alguma coisa que eleve ali. E depois que eu faço isso, aí naturalmente eu vou observando como que eu vou construindo esses grupos, porque eles vão se aproximando, porque a estratégia precisa, você entende bem de estratégia, talvez seja a pessoa que mais lê livro que eu conheço. A estratégia é um negócio que ela é muito dinâmica, mas eu não vou criar de uma hora para outra uma comunidade sem eu ter esse passo a passo mínimo. É difícil que as pessoas se interessem por mim. Não tem mais gente besta, né? O público, quer dizer, tem gente besta, mas a maioria de nós está muito atento e se não for de forma genuína, isso não acontece, né? Hugo, teve um especialista há uns tempos atrás que ele está divulgando aí nas redes sociais uma opinião que para mim foi muito aderente ao futuro. Ele disse o seguinte, que a nova onda do futuro não será somente nas IAs, na inteligência artificial. O futuro que vai ser transformador para as empresas e, consequentemente, para as marcas, será na construção e gestão de comunidades. Porque, de novo, as IAs, a inteligência artificial, ela vem para reduzirmos tempo, otimização dos processos e usos internos. Agora, o que vai faltar para nós, o que vai ser o grande diferencial do futuro, é o tete-a-tete, é o contato, é a parte emocional. E as IAs não conversam com o emocional. E talvez nem conversarão no futuro. Ainda assim vai ter um limite. Então, gestão de comunidade, construção e gestão de comunidades. Essa sim parece ser a bola da vez e talvez a bola do futuro. Que esse é o olhar que nós estamos atentos desde já e preocupados. Porque se nós queremos uma marca forte, uma marca só vai ser forte e duradoura se a gente tiver uma comunidade de seguidores apaixonados, unidos em torno dessa causa propagada pela marca. Essa comunidade, sim, que a gente entende que é o futuro do nosso trabalho, né? Eu concordo 100%. Eu acho que a IA veio, ela vai resolver processo, vai otimizar, vai facilitar, enfim, tem todas as questões, mas ela não substitui aquilo que cabe a gente. Gostar ou não gostar, se importar ou não se importar, querer ou não querer, botar o teu tênis de manhã e sair pra correr, sabe? E a gente tá falando de clubes de corrida, que foi algo que a gente citou muito, que pra mim é um excelente exemplo daquilo que tá dando muito certo, que é genuíno, do que é forte. E isso vai caber realmente à gestão e ela precisa ser intencional. E eu volto lá no ponto inicial. Eu quero fazer isso. Tá lá na cultura isso. Eu quero fazer isso. Que se eu quiser só vender pro meu público, eu não crio isso. Eu preciso querer alguma coisa a mais. Eu preciso entender mais dele. Eu preciso ampliar meu planejamento. Eu preciso colocar a marca no ponto estratégico, como você falou. Se eu cuido tão bem do meu financeiro, de forma austera, planejada, se eu faço o mesmo com a minha marca, ela cresce, ela se desenvolve. Eu acredito 100% que comunidade é sim, já é o ponto alto das marcas que perceberam isso. E pra gente que tá ali tentando, pequeno empresário, a pessoa que tá assim, tem um negócio local. Vamos falar de quem tem realidade. É difícil mesmo. Mas se eu boto energia, aquilo se desenvolve. Porque eu botei energia no meu ponto de venda, eu consegui. Eu botei energia no financeiro, eu consegui. Se eu
eu botar energia na minha marca, eu vou me informar, eu vou saber, eu vou, enfim. Então eu acredito que comunidade, sim, isso é insubstituível, não tem que vá resolver isso para nós, não. E Hugo, gestão de marcas, construção de marcas primeiramente, gestão de marcas e no futuro uma grande comunidade apaixonada. Você sabe bem, porque você é um dos nossos consultores, assessores que ajudaram a desenvolver a Terrafé. A Terrafé tem essa visão de longo prazo, que eu acredito muito, que eu transmito isso para dentro dos nossos times, da nossa liderança, que é exatamente, que é construir uma marca forte, mas principalmente esse lugar de equidade com os outros pilares da gestão nossa. A gestão de recursos humanos faz parte, por exemplo, da nossa filosofia. As premissas da Terrafé envolvem o capitalismo consciente, empresas humanizadas, envolve pessoas, o olhar é para pessoas, porque afinal de contas, a marca, ela só vai existir e só vai estar alinhada se tiver um time com uma cultura muito forte. Para ter uma cultura muito forte, nós precisamos ter um engajamento muito bacana da equipe. Uma equipe que acredita, que faça sentido aquele dia a dia. Então, longe de ser fácil, né? Longe de ser fácil esse desafio de construir uma marca forte o suficiente para termos uma representatividade e, quem sabe, ser a número 1, quem sabe ser a mais lembrada, porque, afinal de contas, nós queremos que ela 50 anos aí para mais, né? Mas eu quero destacar uma coisa, Raul, não é comum isso que você faz aqui na Terrafé. Para mim é um prazer poder estar contribuindo com você, a gente trazer os debates, ter participado da construção disso no início, mas eu quero dizer o seguinte, não é comum. Colocar a marca num lugar tão estratégico não é comum e eu acho que você deve falar mais disso porque você pode inspirar outros empresários, né? Você colocou a marca no centro, você observa a sinergia estratégica, você sabe falar o seu não, se não tiver sinergia aquilo não vem. À medida em que você sabe falar não, você sabe falar o sim, e o sim te traz outros caminhos que às vezes não seriam enxergados porque você não estava com aquilo no foco estratégico. Então, eu acho que você precisa falar mais disso porque não é comum, assim. Muitas vezes os planejamentos, eles estão ainda muito ultrapassados, sabe? Negócios promissores, negócios grandes, mas que a marca ficou em algum ponto e isso prejudica o futuro, porque faturar muito hoje não é certeza de faturar muito amanhã. Eu preciso pensar na minha marca, colocá-la no campo estratégico e eu dou a Terrafé como exemplo de que torna isso perene. A gente está falando de perenidade, a gente está falando de novos negócios, está falando daquilo que vai se multiplicando e você fala, mas como que isso consegue se multiplicar? Como é que isso vai existindo? Porque um dia alguém bancou colocar a marca numa decisão estratégica e isso tem os benefícios naturais. Essa decisão, Hugo, de bancar um planejamento e, consequentemente, iniciativas, no caso da marca, ela tem um custo, exige um investimento. E, sem dúvida, e no primeiro momento, o retorno, ele é intangível. Só que, novamente, somente com uma visão clara de médio e longo prazo faz com que a gente acredite. Isso são as crenças, aquelas premissas que vão alimentar uma estratégia da empresa, são as premissas iniciais. Eu quero construir uma empresa para 50 anos. Isso é uma premissa, mas tá bom, como fazer isso? Então o desdobramento dessas premissas chega numa marca forte, mas esse é o ponto. Primeiramente premissas bem definidas de longo prazo. E o segundo, o desdobramento dessas premissas vai, mais cedo ou mais tarde, fazer a empresa ser obrigada a investir numa marca, na construção da marca. Então, não adianta as empresas, os empresários, os empreendedores, quererem ter uma marca forte sem ter premissas muito bem claras de longo prazo, Hugo. Premissas de longo prazo. Porque só o longo prazo vai fazer sentido ter uma marca forte feita para durar, como é o jargão que a gente gosta tanto de usar. Então, essas premissas que vão alimentar o planejamento estratégico. E a posição que você traz para a gente, que é a posição de conselheiro ali das marcas, das empresas sobre esse tema, ela é fundamental, porque não adianta só a tomar decisão pensada no curto prazo. Tem que se juntar os dois mundos, o curto prazo e o longo prazo. Aí já trago um conceito aqui que está cada vez mais sendo utilizado, ambidestria. Ou seja, a capacidade de eu olhar o presente e o futuro. Olhar o presente para ter a melhoria contínua do nosso processo. E, ao mesmo tempo, olhar o futuro através de inovações, através de posicionamento que a marca precisa ter diante desse aumento de competitividade. Então, essa capacidade dupla, ela é um grande desafio, porque a gente está inserido numa rotina, né? Uma rotina turbulenta, agitada, mas esse olhar realmente não é fácil, mas é um prazer imenso a gente dividir esse momento aí e essas reflexões, Hugo. Prazer é todo meu, estar aqui contribuindo com as conversas, nas rotinas, ver isso tudo acontecendo. Acredito 100% no que você falou. A gente tem que pensar no agora, mas se eu deixar de olhar para o futuro, talvez a coisa desande. E a Terrafé é um bom exemplo de que dá certo. Hugo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos aí por mais um bate-papo, mais um podcast.